receberam poderes divinos dele. O nome desse anime é bem grande, tá aí, deixei na descrição desse vídeo também, mas você pode dar aquela mendigada nos comentários que provavelmente eu vou te responder, ou outras pessoas vão acabar te respondendo. A história começa na caverna onde o dragão maligno chamado Revandia dorme. Lá uma garota chamada Reiko o perturba e se oferece como sacrifício para que o dragão possa ajudar os humanos a lutarem contra o rei demônio. Nesse momento o dragão foi pego de surpresa pela garota, pois ele é um dragão covarde e vegetariano, que não fez nada além de crescer nesses últimos 5.000 anos. Após contar que não se alimenta de carne nem de almas, a menina insiste dizendo que o dragão está em par de igualdade com o rei dos demônios ou é até mesmo mais forte que ele. Não só isso, mas a garota também não tem para onde retornar, pois a sua vila a enviou como um sacrifício. Caso ela retorne viva, as pessoas da vila irão acreditar que ela fugiu e vão tentar puni-la da melhor maneira possível. Como o dragão não pretende se alimentar dela, a garota decide ela mesma oferecer sua própria alma. O dragão vegetariano impede a garota de fazer isso e também repara no grande nível de magia que ela tem. Com esse grande nível de poder, ela poderia ser uma maga muito forte. Para que a garota não se transforme em uma alma em cima dos seus vegetais, ele simplesmente inventa uma desculpa, dizendo que já consumiu uma parte da alma dela e que agora a garota já pode ir embora. Nesse momento, a garota passa a acreditar que ela se tornou uma discípula do dragão. Porém, se ela apenas voltar para a vila contando essas coisas, as pessoas não irão acreditar nela. Então o dragão parte levando a garota para contar a todos os aldeões sobre o fato dele já ter se alimentado da alma dela. Ao verem a besta enorme, os aldeões ficam assustados, mas eles são acalmados pelo dragão, que explica todo o ocorrido e devolve a garota a eles. Após liberar a garota, o dragão diz que ela deve ser muito bem tratada. Do nada, um garotinho chamado Liot taca uma pedra no dragão e depois tenta atacá-lo com um pedaço de pau. Mas os aldeões o seguram e começam a implorar por perdão ao dragão. Em seguida, um grupo de lobos escuros cercam o dragão. Nesse momento, o nosso vegetariano pensou que iria morrer, mas a Reiko aparece com raiva dos lobos por eles terem desafiado o seu mestre. Então, com apenas uma faca em sua mão, a garotinha lida com todos os lobos facilmente. Nesse momento, o dragão, que é vegetariano, mas não é bobo, deduz que a menina provavelmente é o mago mais poderoso e assustador que ele já viu. Depois de serem salvos, os aldeões fazem uma festa para agradecer ao dragão. Como o pequeno Liot é amigo da Reiko, o dragão vai lá e conta toda a verdade sobre ele ao menor. Porém, o garoto não acredita e promete vingar a sua amiga no futuro. Quando o dragão pergunta a Reiko se o garoto é realmente o seu amigo, a pequena garota diz que o Liot, na verdade, queria roubar o seu lugar como um sacrifício. E para se vingar do Liot por ter desrespeitado o seu mestre, a Reiko entra na casa do Liot e pega algumas roupas e pertences dele. E em seguida ela sobe nas costas do dragão dizendo que irá partir para derrotar o Lorde Demônio. O que ela sabia é que esse dragão não pode voar. Mas de uma maneira inconsciente ela usa uma magia e convoca asas no dragão e o faz voar. Nesse momento o dragão vegetariano se desespera, pois ele só deseja ficar de boas em casa. Então, a fim de evitar brigas, ele consegue persuadir a garota a ir procurar por pessoas que tenham ideais semelhantes ao deles, antes de enfrentar o rei demônio. Dito isso, a garota usa um poder de clara evidência para guiá-los até uma certa cidade. Ao chegarem lá, o dragão rapidamente percebe que a cidade está sendo atacada. Antes mesmo de pousarem, eles acabam sendo emboscados por monstros voadores, mas a Reiko os oblitera com sua magia. Em seguida, eles são atacados por humanos, mas a Reiko defende o dragão e critica os humanos por atacá-los. Depois que eles se apresentam e dizem que vieram para ajudar, a general dos cavaleiros aparece e pede para o dragão derrotar os monstros voadores, pois os pássaros bizarros conseguem lutar até mesmo depois de mortos. Como o dragão não possui poder algum, ele pede para Reiko fazer isso como uma forma de treinamento. Dito isso, a garota cria asas e começa a deletar todos os inimigos rapidamente. Enquanto a Reiko lutava, o dragão aconselha a general a derrotar o líder dos monstros e aponta o local onde ele provavelmente está se escondendo. Depois de um tempo, a Reiko volta e, como ela já fez o bastante, o dragão pede para ela descansar. Então a garota se deita ao lado dele e dorme, e de repente algumas lágrimas escorrem pelo rosto dela, enquanto ela sonha com seu pai. Nesse momento, a presença do dragão ali a conforta. Mais tarde, a mulher de cabelo vermelho retorna até o dragão e diz que, graças aos seus conselhos, os humanos conseguiram proteger a cidade dos monstros. Com a Reiko ainda dormindo, o dragão admite para a general humana que a garota não é sua discípula, e que ele não é um dos comandantes do exército do rei demônio, como a Reiko disse, pois ele é muito fraco. A general chamada Aliante se recusa a acreditar que uma pequena garota como essa tenha poderes tão grandes sem a ajuda de um dragão. Daí o dragão vegetariano diz que a pequena provavelmente é uma daquelas crianças divinas que já nascem com a capacidade de fazer tudo. Ao entender a situação, a Aliante diz que esse tipo de poder é perigoso, pois se ela se descontrolar, ela poderia acabar se tornando um verdadeiro dragão do mal. A mulher pergunta por que o dragão Revandia está traindo o rei demônio. E enquanto o dragão buscava palavras para responder essa pergunta, a Aliante revela ser uma general do rei demônio e o ataca. Nesse momento, a Reiko rapidamente desperta e protege o seu mestre, mas a garotinha acaba sendo empurrada para trás por conta do seu cansaço atual e da sua falta de habilidades com a espada. Então, com apenas um golpe, a Aliante derrota a Reiko. Depois disso, ela parte para derrotar o dragão, que ela acredita ser um rival poderoso. Após bater no dragão e não receber nenhum tipo de retaliação, a Aliante admite que ela estava apenas o testando para ver se tudo que o dragão disse era verdade. No fim, a mulher o aconselha a não contar para mais ninguém que ele é um dragão fraco, pois se isso se espalhar, todos iriam tentar arrancar a cabeça da entidade que é vista como a segunda mais poderosa do mundo, estando abaixo apenas do próprio rei demônio. Nesse momento, o dragão percebe que ele
precisa ficar ao lado da garotinha para se proteger. E antes de partir, a Aliante diz para o dragão convencer a garota de que a luta de antes foi apenas um sonho, e ele concorda. Quando a Reiko acorda, ela fica chocada ao ver que seu mestre encolheu de tamanho. Incapaz de explicar que a general humano o obrigou a beber uma poção rejuvenescedora para ele não chamar a atenção andando ao lado da garota, o dragão dá uma explicação completamente sem sentido, e a inocente discípula dele acredita. E depois de obterem os equipamentos da general, os dois partem para mais uma viagem. Depois que os dois deixam a cidade, o garotinho chamado Liot aparece na cidade perguntando sobre o dragão do mal. De repente, um pedaço da construção se desfaz sobre a cabeça do menor. Por sorte, a general estava por perto, então ela salva o Liot com apenas uma mão, e isso deixa o garotinho impressionado. Então ele vai lá e pede para a mulher o aceitar como seu discípulo, pois ele precisa matar um dragão maligno. Assim, o garoto começa o seu treinamento infernal, mesmo sendo tudo difícil, pois ele deseja muito salvar a Reiko das garras do dragão maligno. Em outro lugar, o dragão e sua discípula são encontrados por um trio de bandidos, que querem tornar a Reiko em uma escrava e o dragão em um tapete da Lacoste. De início, o dragão pede para a Reiko não atacá-lo, e tenta conversar com bandidos para sair da situação. Porém, esses bandidos são tão difíceis de se lidar que eles brigam até mesmo entre eles. Cansado de lidar com os bandidos, o dragão permite a sua discípula dar um empurrãozinho no líder dele. Porém, esse empurrão acaba sendo suficiente para enviar o cara voando. Apavorados com a força da garota, os bandidos se submetem a eles e os levam para a caverna, onde eles aprisionaram as pessoas que eles capturaram. Ao lado do esconderijo dos bandidos, o dragão Revandia percebe uma segunda caverna. Então ele ordena a Reiko a levar os bandidos e as pessoas que foram presas por eles até a cidade mais próxima. Enquanto ela faz isso, o dragão entra na caverna todo feliz para se alimentar com algum tipo de mato especial que nasce em caverna. Infelizmente, ele acaba caindo em um buraco e ao abrir os seus olhos, ele encontra um esqueleto deitado. Em seguida, um espírito trevoso surge do nada. Apavorado com o espírito, o dragão começa a correr freneticamente. E depois de pisar em uma armadilha, o dragão percebe que o espírito na verdade está tentando protegê-lo e não atacá-lo. O espírito não só o salva, mas também o oferece um banquete de frutas e folhas. Em uma conversa, o espírito diz que ele já foi um deus que ensinou os humanos a caçar. Com o passar do tempo, os humanos passaram a não depender mais dele. Por isso, ele ficou esquecido e tem estado sozinho por séculos nesse buraco. O dragão pergunta o porquê dele não sair. Então o espírito diz que ele só pode sair desse local quando for para ensinar alguém a caçar. Se sentindo mal com a história do deus, o dragão pede para ele ensiná-lo a caçar, mesmo ele sendo um dragão inútil em tudo. Nesse momento, o espírito fica feliz e diz que irá ensiná-lo a caçar em apenas 3 horas. E a primeira aula foi a de treinamento físico. Nela, o deus pediu para o dragão fazer 200 abdominais, mas o dragão não consegue nem mesmo se deitar corretamente para fazer isso. Sem desistir, o deus pede para o dragão se equilibrar em um tronco e atravessá-lo até o outro lado. Porém, o dragão é pesado demais e o tronco acaba quebrando diversas vezes. Da mesma maneira, o dragão continua a falhar em todas as suas lições. Até mesmo um combate contra um coelho ele foi capaz de perder. Durante a noite, o deus, ainda desejando vê-lo ficar mais forte, vai lá e o concede um feitiço que fortalece suas garras, e depois retorna para sua caverna. E o dragão, bom, ele dorme até a Reiko chegar. Ao lado do dragão, a garota relata que encontrou uma cidade tranquila. Animada, a pequena diz que o dragão Revandia deveria controlar essa cidade antes de derrotar o rei dos demônios. Dito isso, o dragão decide ir até essa cidade, mas ele só deseja encontrar uma pousada e ficar em paz. Depois de andar um pouco, eles chegam até a cidade de Selianen. Lá, a Reiko sente a presença de uma barreira lançada por uma espécie de santo da água. De repente, o tal santo da água se comunica com o dragão, chamando ele de mal e ordenando ele a não entrar na cidade. O Revandia tenta explicar a situação para a santa da água, mas ela o rejeita e o manda ir embora. Do nada, a voz desaparece e, pelo visto, a Reiko deu um jeito de assustar o santo por ter desrespeitado seu mestre. Então, os dois entram na cidade, mas os cidadãos ficam com medo do dragão, mesmo ele estando pequeno. Para enganar as pessoas, o dragão vegetariano obriga sua discípula a ajudá-lo a fingir ser um monstro de circo. Problema de medo da galera resolvido, um desses cidadãos assustados explica para eles que a cidade de Selianen costumava ser um deserto, mas a santa da água mudou isso e as pessoas começaram a viver nessa cidade. Depois de ouvir toda a história, o dragão e sua discípula vão para uma pousada. Dentro do quarto, o dragão ordena que a Reiko não saia até ele resolver o mal entendido com a santa da água. Depois de andar um pouco pela cidade, o dragão fica com sede, então ele vai até uma taverna para beber um pouco de água. O que o dragão não sabia é que a santa da água estava se escondendo em um copo de água com medo de ser pega pela Reiko. Apavorada, a santa da água começa a mudar de posição, porém o dragão, em busca de água para beber, acaba encontrando diversas vezes, sem nem mesmo perceber. O dia se passa e o dragão agora está com fome e sede. Por sorte, um grupo de crianças acham o dragão bonitinho e o oferecem frutas. Nesse momento, a santa acredita que o dragão está tentando devorar crianças, então ela pula na frente dele para defendê-la. Em frente à santa da água, o dragão diz querer apenas voltar para a pousada. Ao ouvir isso, a santa acredita que o dragão está dando uma chance a ela para ele não destruir a cidade, então ela decide levá-lo até a pousada. Quando eles chegaram na pousada, o céu já estava escuro, então o dragão lembra a santa da água de levantar a barreira novamente na cidade, e a santa corre para fazer isso. De volta ao quarto, o dragão se repara com a Reiko treinando seu poder. Ao ver a garota se esforçando, o dragão diz para ela brincar com as crianças na cidade amanhã. E durante uma conversa deles, a Reiko se mostra preocupada com o fato da santa ser na verdade um demônio capaz de manipular água e lama. Ao ouvir isso, o dragão diz que a santa é uma boa menina. Então, sem nenhuma preocupação na mente, os dois dormem. Fora da cidade, o real dragão maligno aparece junto de uma criatura que parece ser uma sombra.
sombra. Nesse momento, os dois percebem que a barreira da Santa está enfraquecida e decidem atacar a cidade. Porém, o verdadeiro dragão do mal não irá fazer isso de noite, pois somente de dia ele pode ver as pessoas sofrendo. No dia seguinte, a Santa disfarçada de empregada tenta persuadir o Revandia a deixar a cidade. Tudo estava indo bem, até ele servir a eles algumas coisas podres e acabar apanhando da Reiko pela sua falta de respeito com o mestre dela. Após apanhar, a Santa fica com medo e foge. Depois disso, o dragão Revandia fica bolado com a sua aluna, então ele a repreende e diz que desperdiçar comida e usar seus poderes de maneira imprudente é errado. Daí, ao ver a cara triste da garota por ser repreendida, o dragão pede para Reiko ir brincar com as crianças na cidade. Em seguida, ele sai novamente para procurar a Santa. Porém, ao sair do seu quarto, ele fica preso em uma poça de água. Em seguida, o dragão é puxado para uma dimensão diferente e a Santa da água tenta afogá-lo. No momento em que ele vai para esse lugar, a Reiko sente que a sua presença sumiu, mas ela ignora isso e se foca em brincar com as crianças. Quando as crianças perguntam sobre o seu pequeno dragão fofo, a Reiko fica bolada, pois ela acredita que o seu mestre é o ser mais forte e assustador. Em seguida, as crianças dizem que desejam encontrar o dragão fofo. Nesse momento, a Reiko passa a acreditar que existe outro dragão fofo, então ela começa a procurar por ele. De repente, a cidade é atacada pelo verdadeiro dragão do mal. Nesse momento, a Reiko se aproxima dele pensando que ele é o dragão fofo e o chama para brincar. Mas ao ser levantado e arremessado como se fosse uma bola pela Reiko, o dragão se irrita, mas ele acaba sendo pego pelo rabo e arremessado com tanta força que a onda de choque faz até mesmo a Santa se sentir em uma outra dimensão. E isso acaba fazendo ela interromper o seu feitiço de afogar o dragão. Nesse momento, ambos caem e o dragão Revandia consegue se salvar graças à magia que ele conseguiu do deus da caça. Após ser salvo 2 vezes pelo poder do deus da caça, o próprio deus aparece para o dragão Revandia e diz que não irá ajudá-lo mais, pois ele só ajuda os seus discípulos no máximo 2 vezes. Frente a frente com a deusa, o Revandia chateado diz que ela deve ser realmente um demônio. Ao ouvir isso, a Santa se irrita e decide usar todo o seu poder para prendê-lo em uma gaiola de água que absorve magia. Felizmente, esse feitiço também absorve os efeitos da poção rejuvenescedora, e isso faz com que o dragão cresça de volta ao seu tamanho original. De alguma forma, isso acaba quebrando o feitiço da Santa, e em seguida, os dois são jogados de volta para a cidade de Selianen. Depois disso tudo, a Santa chora, pensando que ela falhou em proteger a cidade. Mas o dragão diz que ela protegeu a cidade por todo esse tempo, apesar de ser um demônio, e por isso, ela ganhou o mais que merecido título de Santa. Após ouvir isso e também descobrir que o dragão Revandia é vegetariano e inofensivo, a Santa volta a ser feliz e arrogante. E quando ela iria voltar ao seu dever de proteger a cidade, um gafanhoto banhado por uma energia maligna pousa em sua cabeça, e ela começa a exalar uma energia obscura. Basicamente, aquele demônio que parece uma sombra tem o poder de possuir mentes a partir do passado sombrio das pessoas. Ao fazer isso com a Santa, ela começa a voltar para o seu estado demoníaco. Então ela tenta fazer todos os humanos da sua própria cidade sofrerem. Daí ela vai lá e libera lama e água mágica. E isso, ao invés de assustar as pessoas, na verdade faz com que os cidadãos a agradeçam por estar fornecendo todo esse solo fértil. Com raiva, a Santa prepara uma esfera gigantesca de lama. Nesse momento, o dragão chama pela sua discípula, e rapidamente a Reiko aparece atravessando a grande bola de lama e fazendo chover lama para tudo que é lado. Após falhar até mesmo no seu momento de raiva, a Santa começa a chorar, se chamando de inútil e se lembrando de quando ela fazia parte do exército do Rei Demônio. Na verdade, desde o início, ela foi considerada fraca por todos os outros ajudantes do Rei dos Demônios. Por isso, ela deixou o exército de lado e começou a vagar sozinha com o objetivo de provar a sua força e deixar de